Hello, children. Hello, kids. Teacher Leo speaking now. Today, we are going to make a review about the topics we learned from February until April. Olá, galera, tudo bom? Teacher Leo está falando e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre os tópicos que nós aprendemos desde fevereiro. Vamos fazer uma rápida revisão sobre esses tópicos aprendidos de fevereiro até agora, abril. Vamos lá? Então, para começar, nós vamos falar sobre fazer uma revisão rapidíssima sobre os feelings, emotions and feelings. Lembram das emoções e dos sentimentos aprendidos lá em fevereiro? Vamos falar aqui? Sad, primeiro de tudo, ó. Lembra do sad? Tired, angry, annoyed, calm, excited, happy, okay. How are you feeling today? I am. Lembra que nós aprendemos isso? Foi a primeira aula que eu dei para vocês falarem para mim como vocês se sentem. I am happy, I am okay, I am calm, excited, I am angry, I am annoyed, I am sad, I am tired. How are you feeling today? Para você que esqueceu, hoje é hora de revisar a aula número 1, lá de fevereiro, ok? Não foi só a aula número 1, como a aula número 2 também nós vimos esses mesmos sentimentos e emoções. Só que eu perguntei para vocês, através de slides, sobre outras pessoas. E vocês me respondiam, oh, teacher, she's sad, he's happy, she's tired, she's annoyed. Lembram disso? Então a aula número 1 e a aula número 2 foram exatamente sobre as emoções e sobre os sentimentos, ok? Mais uma vez, sad, tired, angry, annoyed, calm, excited, happy and okay. Então, vou parar aqui a aula 1 e 2. E agora, nós vamos ver rapidinho a aula que nós falamos sobre o Rio, aula número 3, Rio's Anniversary. Do you remember? Do you remember Rio's Anniversary? March 1st, 1º de maio. Então, nós falamos lá em 1º de maio, no dia 3, se não me engano, sobre o aniversário do Rio. Rio de Janeiro is located in Brazil. Look, this is the country and this is our city or state. Esse é o país e esse aqui é o estado da nossa cidade, ok? Rio de Janeiro is located in Brazil. Falamos também sobre alguns landmarks, ó. Landmarks of Rio. São as marcas, são os símbolos que o Rio tem. Christ the Redeemer Statue, Sugarloaf Mountain, Copacabana Beach, Maracanã Stadium, Teatro Municipal ou Municipal Theater, oh meu Deus, Municipal Theatre, ok? Falamos sobre comida, feijoada, tutua mineira, lembra? Então, falamos sobre essas características, sobre esses pontos do Rio. Christ the Redeemer, Sugarloaf, Copacabana Beach, Maracanã Stadium, Teatro Municipal. Foi a nossa terceira aula, ok? Nós vimos isso lá na aula 3. Se você não lembra, é bom você voltar lá para assistir a aula na íntegra, tá bom? Vamos parar aqui. E aí,
Eu falei sobre o dia 8, International Women's Day, o Dia Internacional da Mulher. E eu conversei sobre a Malala. Do you remember Malala, girl? Se lembram da Malala? As características dela, o que ela fez pela comunidade do país dela, pelas meninas, né? Que ela sofreu um acidente, ficou internada entre a vida e a morte, e hoje ela é um símbolo de luta ao redor do mundo e de representação para as meninas e mulheres do mundo todo, tá bom? Então, teacher, mas você pode falar mais? Aqui não, você vai ter que voltar lá na aula número 3, International Women's Day, e ver essa aula. Eu aqui estou falando sobre os tópicos que nós vimos até hoje, ok? Ó, temos muitas coisas para falar da Malala aqui. Quem quiser rever, é só ir na aula número 3 e ver quem é essa garota, aonde ela nasceu, o que ela fez, ok? Já foi dada essa aula. E no meio disso tudo, o teacher colocou uma aula extra sobre o Valentine's Day. Valentine's Day, February 14th. Já tinha acabado o mês de fevereiro, né? Nós já tínhamos trabalhado as emoções. Mas em fevereiro nós temos o quê? Valentine's Day, o dia de São Valentim. A gente chama dia dos namorados, dia da amizade, que é comemorado dia 14 de fevereiro. E esses são símbolos, ó, flowers, rose, card, chocolates, gift, kiss, cupid and love letter. Ok? Esse aqui eu botei como uma aula extra no mês de março. Eu nem coloquei assim, aula 5, aula 4. Não, botei extra class. Então, se você quiser saber mais sobre Valentine's Day, por favor, procure extra class na parte Valentine's Day, ok? Também trabalhamos isso aqui. Ó. E ainda, depois disso, veio St. Patrick's Day. Remember St. Patrick's Day? Dia de São Patrício, falamos sobre a história dele, mostramos como as pessoas elas se divertem, como é que elas comemoram, da onde vem esse feriado, aonde fica localizada a Irlanda, a comida que eles gostam. Então, assim, ó, os símbolos de de St. Patrick, ok? Quem quiser saber mais sobre St. Patrick, foi em março, dia 17. Vocês vão lá na aula número 6, se eu não me engano, St. Patrick's Day, aula 5, por aí. Agora eu não lembro. Porque a aula 4, se eu não me engano, nós falamos sobre os números. Falamos sobre números e eu fiz um jogo com vocês. Então, depois disso, finalmente nós entramos. Aonde nós entramos? School objects. Remember school objects? School supplies. What do you have? What do you take to school with you? Pencil. Do you take... Opa. The classroom. Do you take... Or do you take... Or blackboard, whiteboard, door, window, table, desk, chair. Aí sim começa. Do you take with you to school the school bag, notebook, book, crayons, color pencils, eraser, glue, pencil case, pencil, pen, ruler, pencil sharpener, school bag de novo, que students, teacher, e é isso. Então, nessa aula, nós revimos e aprendemos, para quem não sabia, quem é novo, os materiais escolares que nós temos no dia a dia com a gente em inglês, tá? Na aula número 7, se eu não me engano. E por 8 também. A aula 7 e 8, se eu não me engano, porque foram 2 aulas para esse tópico. E por último, nós falamos sobre A Tale of Two Feathers.
eu contei uma história para vocês. A história sobre Kia, a história sobre Otis the Owl. Remember Otis the Owl? And a história de... Não, essa aqui não. Aqui. Kia the Kingfisher. Kia the Kingfisher. A gente tá aqui não. Então, a história é sobre Otis the Owl, Otis a coruja, e sobre Kia the Kingfisher, em português, guarda-rios. O nome do passarinho é guarda-rios. E nessa história falamos sobre os diferentes tipos de pássaros do dia e da noite, o que eles fazem, como eles se conheceram, por que eles se conheceram, não é? E por que, ó, A Tale of Two Feathers, um conto de duas penas. Por que essa pena e por que essa pena? O que essas penas têm a ver com a história, com a noite e com o dia? Então, se você gostou, se você se interessou em saber mais, volte na aula número 10 e 11, se não me engano, 9 e 10, para você ver, você ouvir a história, fazer os exercícios. Então, hoje, nessa aula, é uma aula voltada para a gente rever esses conteúdos, né? Eu falei um pouquinho de cada aula para vocês. Eu espero que vocês voltem nelas, porque elas vão ficar disponíveis para vocês. O exercício de hoje vai ser o exercício de rever cada aula, ver se está faltando algum exercício para ser feito, porque vocês têm me devolvido exercício sem nenhum anexo. E eu sempre coloco alguma coisa para ser feita. Então, ela precisa ser feita, tirar foto, ser editada e repostada na plataforma, tá bom? Então, quarto ano, eu vou parar por aqui. Vocês viram todos os tópicos desde março, desde fevereiro, na verdade. Abordamos, foram essas histórias, o que eu abordei foram esses tópicos, e por último essa história. E para o próximo bimestre, nós vamos continuar com as postagens e eu espero que vocês tenham gostado das aulas. Nada melhor com presencial, mas cada um faz o seu melhor, tá bom? Ó, kisses to you, bye bye. Vejam e revejam os exercícios, vejam e revejam as aulas, repitam quando necessário. E outra coisa, eu preciso que vocês gravem um mini vídeo de vocês falando as palavras, falando as frases da história, entendeu? Tudo está descrito lá na parte do exercício, descrição da atividade. Basta ler o que está escrito ali e fazer os exercícios, ok? See you next class. Have a nice week. Have a nice day. Have a nice weekend. Bye bye, class.